A chuva batia forte no telhado quando Dona Margarida acordou com o barulho da porta sendo arrombada. Eram 4 da manhã. Ela levantou assustada, o coração disparado no peito. Antes que pudesse alcançar o corredor, 3 homens de terno entraram na sala, acompanhados por sua nora, Susana. A mulher que ela havia acolhido como filha agora a encarava com olhos vazios, sem um pingo de remorso. "A casa é minha agora", disse Susana, acenando um papel na frente do rosto enrugado de Margarida. "Meu marido deixou tudo para mim. Vocês têm 1 hora para sair." Margarida sentiu as pernas fraquejarem. Seu filho havia morrido há apenas 3 meses, vítima de um acidente de trabalho. Ela ainda chorava todas as noites, abraçada aos netos que dormiam no quarto ao lado. A casa era dela, construída com o suor do próprio punho, tijolo por tijolo, ao longo de 40 anos. Como poderia ser de Susana? "Isso não está certo", Margarida sussurrou, a voz tremendo. "Esta casa é minha, eu construí cada parede." "Não me interessa", Susana cortou, fria como gelo. "O juiz já assinou. Se não saírem por bem, vão sair pela polícia." Os gritos acordaram as crianças. Lucas, de 12 anos, foi o primeiro a aparecer na porta do quarto, os olhos arregalados de medo. Atrás dele vieram Marina, de 10, os gêmeos Rafael e Gabriel, de 7, e a pequena Júlia, de apenas 5 anos, agarrada no cobertor surrado. Margarida olhou para os 5 rostinhos assustados e sentiu algo quebrar dentro do peito. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Mas naquele momento, vendo o desespero nos olhos dos netos, ela soube que precisaria ser forte, mais forte do que jamais havia sido. A notícia se espalhou pelo bairro antes mesmo do sol nascer. Dona Margarida, aquela senhora querida que sempre ajudava todo mundo, estava sendo despejada da própria casa. Vizinhos se aglomeraram na calçada, mas ninguém podia fazer nada. As leis eram claras e Susana tinha papéis que pareciam legítimos, mesmo que o coração de todos soubesse que aquilo era uma injustiça brutal. Margarida juntou o que pôde em 2 sacolas velhas. Roupas das crianças, alguns cobertores, a foto do filho falecido que ficava na mesinha da sala. Susana observava tudo com os braços cruzados, impaciente, batendo o pé no chão. Ela queria aquela casa vazia até o meio-dia. Tinha planos de reformar tudo e vender pelo triplo do valor. "Vamos, crianças", Margarida disse, tentando manter a voz firme. "Peguem apenas o que conseguirem carregar." Lucas, o mais velho, engoliu o choro e ajudou os irmãos. Marina abraçou sua boneca preferida contra o peito. Os gêmeos carregaram uma mochila a cada, e a pequena Júlia segurou firme na mão da avó, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando saíram pela porta, a chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento. Margarida virou-se uma última vez para olhar a casa onde havia criado seu filho, onde havia passado as melhores e piores noites da vida. As paredes azuis que ela mesma pintara, o jardim onde plantara rosas, tudo ficava para trás. "Para onde vamos, vó?" perguntou Marina, a voz pequena. Margarida não tinha resposta. Ela apenas apertou a mão da neta e começou a caminhar. Talvez alguém do bairro pudesse abrigá-los por uma noite. Talvez ela conseguisse pensar em algo. Mas enquanto caminhava pela rua molhada, carregando 2 sacolas e seguida por 5 crianças assustadas, Margarida sentiu o peso de 68 anos caindo sobre seus ombros. "Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber de onde vocês são." Margarida bateu na porta de Dona Teresa, sua amiga de décadas. A mulher abriu com um sorriso que logo se transformou em preocupação ao ver a cena. A amiga com sacolas, 5 crianças molhadas e olhos vermelhos de tanto chorar. "Margarida, meu Deus, o que aconteceu?" "Teresa, eu preciso de ajuda. Só por esta noite. Amanhã eu resolvo." Teresa olhou para trás, para dentro da própria casa. Seu marido estava doente, acamado há meses. O espaço mal dava para eles dois. Ela abaixou os olhos, envergonhada. "Margarida, eu queria poder ajudar, mas não tenho espaço. Mal consigo cuidar do Joaquim. Se fosse só você, mas com 5 crianças." A voz dela quebrou. "Me desculpa, amiga, me desculpa mesmo." Margarida forçou um sorriso e apertou a mão de Teresa. "Não se preocupa, a gente dá um jeito." Tentou mais 3 casas. Em todas, a resposta foi parecida. Solidariedade misturada com impossibilidade.
O bairro era pobre e todos viviam no limite. Ninguém tinha condições de abrigar 6 pessoas por mais que quisesse. Quando o sol começou a se pôr, Margarida estava exausta. As crianças reclamavam de fome e frio. Júlia chorava baixinho e os gêmeos brigavam por causa de uma bala que Marina havia dado só para um deles. Lucas caminhava em silêncio, os ombros curvados, tentando parecer forte como o pai havia sido. «Vó, para onde a gente vai dormir?» perguntou Rafael, o mais falante dos gêmeos. Margarida olhou ao redor. Estavam em uma parte do bairro que ela raramente visitava, onde as casas davam lugar a lotes vazios e construções abandonadas. O sol sumia atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e roxo. Em poucas horas estaria completamente escuro. Foi então que ela viu. No fim da rua estreita, quase escondida por árvores e mato alto, havia uma casa. Não, mais que uma casa. Uma mansão antiga, com 2 andares e um portão de ferro enferrujado. As janelas estavam quebradas e a pintura descascava das paredes. Era óbvio que ninguém morava ali há muito tempo. Ali, Margarida apontou. Vamos até ali. Aproximaram-se devagar. O portão rangeu quando Lucas o empurrou. O jardim estava tomado por mato e havia lixo espalhado pelo chão. Mas a estrutura da casa parecia sólida. As paredes ainda estavam de pé. Havia um telhado, mesmo que furado em alguns pontos. A gente não pode entrar aí, vó, Marina sussurrou assustada. Não. É nossa casa. Eu sei, meu amor. Mas hoje a gente precisa de um lugar para dormir. Amanhã a gente resolve. Margarida tentou soar confiante, mas a verdade é que não fazia ideia do que fariam no dia seguinte. Subiram os degraus da varanda. A porta da frente estava trancada, mas uma das janelas laterais estava quebrada. Lucas foi o primeiro a entrar, ajudando em seguida os irmãos e a avó. Por dentro, a casa cheirava a mofo e abandono. Havia móveis velhos cobertos por lençóis empoeirados. Teias de aranha decoravam os cantos, mas estava seco, e isso já era alguma coisa. Margarida encontrou uma sala grande no andar de baixo. Limpou o chão com um dos lençóis velhos e espalhou os cobertores que havia trazido. As crianças se acomodaram, abraçadas umas às outras para se aquecer. Ela dividiu entre eles os últimos biscoitos que tinha na bolsa. «Vó, essa casa é assombrada?» perguntou Gabriel, os olhos grandes no escuro. «Claro que não, meu amor. São só paredes velhas. Amanhã a gente acha um lugar melhor». Mas quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas, Margarida permitiu-se chorar. Chorou pelo filho que se foi, pela casa que perdeu, pela situação impossível em que se encontrava. Como ela, uma senhora de quase 70 anos, cuidaria de 5 crianças, sem casa, sem dinheiro, sem nada? Ela olhou pela janela quebrada. A lua estava cheia, iluminando o jardim selvagem lá fora. Por um momento, achou ter visto uma sombra se mexer entre as árvores, mas sacudiu a cabeça. Era só o cansaço, certamente. Margarida fechou os olhos e rezou como não rezava há anos, pedindo um milagre. Qualquer milagre. Porque naquela casa abandonada, no fim de uma rua esquecida, ela estava completamente sozinha no mundo. Mas quando o barulho de água corrente ecoou pela casa silenciosa, seguido por passos lentos no andar de cima, Margarida entendeu que talvez não estivessem tão sozinhos assim naquela casa velha e cheia de mistérios. O som vinha da cozinha. Margarida levantou-se devagar, o coração martelando no peito. Pegou um pedaço de madeira que encontrou no canto e caminhou pé ante pé pelo corredor escuro. A lua entrava pelas janelas quebradas, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Quando chegou à cozinha, encontrou a torneira antiga pingando na pia enferrujada. Água limpa caía em um fio constante, enchendo a pia rachada. Mas isso era impossível. A casa estava abandonada há anos. Como poderia ter água encanada funcionando? Margarida se aproximou devagar e tocou a torneira. Estava gelada. Fechou o registro embaixo da pia e o gotejamento parou. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez a pressão da água da rua ainda alimentasse aquela tubulação velha, mas uma parte dela, uma parte pequena e assustada, achava que havia algo mais. Voltou para a sala onde as crianças dormiam. Lucas estava acordado, sentado no escuro, os joelhos abraçados contra o peito. «Não consegui dormir, vó», ele confessou. «Fico pensando no pai. Ele ia saber o que fazer». Margarida sentou-se ao lado do neto e o acolheceu, abraçou.
O menino era tão parecido com o filho que doía olhar para ele às vezes. Os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito sério de franzir a testa quando estava preocupado. Seu pai era forte, Lucas. Mas sabe o que o deixava mais forte? Saber que tinha vocês, que precisava cuidar de sua família. E agora essa força passa para você. Não porque você é homem, mas porque você é corajoso. Vi como você ajudou seus irmãos hoje, como carregou as mochilas deles quando ficaram cansados. Mas eu tenho medo, vó. Medo de a gente não conseguir. Medo de ficarem sem comida. Medo de morrer igual ao seu pai? Lucas acenou, as lágrimas finalmente escorrendo. Ele caiu de um andaime, bateu a cabeça e foi embora. Assim, do nada. Num segundo ele estava lá, no outro não estava mais. E se acontece com você? E se eu fico sozinho com eles? Margarida segurou o rosto do neto com as duas mãos. Olha para mim. Eu não vou a lugar nenhum, entendeu? Vou viver até ver você crescido, casado, com filhos. Vou ver todos vocês formados e felizes. Isso eu prometo. Era uma promessa que ela não sabia se conseguiria cumprir. Mas às vezes as pessoas precisam de promessas, mesmo que impossíveis. Precisam de algo para segurar quando tudo desmorona. Lucas se encolheu contra o ombro da avó e finalmente deixou o cansaço vencer. Margarida ficou ali, abraçada ao neto, olhando para as outras 4 crianças dormindo no chão frio. Marina roncava suavemente. Os gêmeos estavam entrelaçados como sempre. Impossível saber onde um terminava e o outro começava. Júlia chupava o dedo, o rostinho angelical na penumbra. Como protegeria essas 5 vidas? Como colocaria comida em suas bocas? A aposentadoria que recebia era de apenas R$ 1.200. Dava para uma pessoa viver apertado. Para 6 era impossível. Foi então que ouviu passos no andar de cima, lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. O sangue de Margarida gelou. Não eram rangidos da madeira velha, eram passos mesmo, deliberados, indo de um quarto para outro. Ela ficou imóvel, sem ousar respirar. Os passos pararam bem acima de onde estavam, no teto da sala. Depois começaram a descer a escada. Cada degrau rangia sobre um peso invisível. Margarida apertou Lucas contra si, os olhos fixos na entrada da sala. Os passos chegaram ao final da escada. Pararam. O silêncio que se seguiu foi pior que o som. Era um silêncio pesado, expectante. Como se algo estivesse ali, parado, decidindo. Então, o ar mudou. Ficou mais quente, mais leve. E Margarida sentiu algo que não esperava: paz. Não era uma presença maléfica. Era algo triste, solitário, algo que havia esperado muito tempo por companhia. Obrigada por nos deixar ficar. Margarida sussurrou no escuro, falando com o que quer que estivesse ali. A gente não vai causar problema, só precisamos de um lugar por esta noite. O ar pareceu suspirar. Depois, os passos voltaram, subindo a escada, lentamente. Voltaram para o andar de cima e pararam. Margarida esperou, mas não ouviu mais nada. O que quer que estivesse ali tinha voltado para seu lugar. Ela finalmente permitiu-se relaxar. Talvez estivesse louca. Talvez o estresse e o cansaço estivessem fazendo-a imaginar coisas. Mas não parecia imaginação. Parecia real. Parecia que a casa tinha alma. E essa alma estava cansada de estar vazia. O amanhecer chegou frio e cinzento. Margarida acordou com a luz entrando pelas janelas. Todas as crianças ainda dormiam, abraçadas aos cobertores velhos. Ela se levantou com dificuldade, o corpo doendo de ter dormido no chão duro. Explorou a casa com mais cuidado agora que havia luz. A cozinha tinha um fogão antigo que parecia funcional. Havia uma geladeira velha, desligada há anos, mas que talvez voltasse a funcionar se ligada. A pia, apesar de rachada, tinha torneira que funcionava. Havia água. Isso já era alguma coisa. No andar de cima encontrou 4 quartos. 2 eram grandes, com janelas amplas que davam para o jardim. Os outros 2 eram menores, mas aconchegantes.
Em todos havia camas velhas com colchões mofados. Precisaria trocar ou pelo menos lavar e secar ao sol. Mas eram camas, melhor que o chão. No banheiro, a privada estava quebrada, mas o chuveiro funcionava. A água saía gelada e enferrujada no início, mas depois de alguns minutos ficou limpa. Margarida fechou o chuveiro e sorriu pela primeira vez em dias. Poderiam se lavar, poderiam ter higiene básica. Era mais do que esperava encontrar. Voltou para a sala e acordou as crianças gentilmente. Vamos, acordem, precisamos decidir o que fazer hoje. As crianças esfregaram os olhos, desorientadas. Levou alguns segundos para lembrarem onde estavam e por quê. Quando a lembrança voltou, os rostos se entristeceram. Vó, a gente pode tomar café? Júlia perguntou, a voz pequenininha. Margarida olhou para as sacolas. Tinha apenas mais alguns biscoitos velhos. Não era o suficiente, mas teria que servir. Dividiu entre todos, dando sua porção para Júlia, que era a menor e mais frágil. Hoje eu preciso sair para resolver algumas coisas, ela anunciou. Lucas, você fica responsável, cuida dos seus irmãos, não deixa ninguém sair desta casa. Não abra a porta para ninguém. Se alguém vier, fiquem quietinhos até a pessoa ir embora. Entenderam? Todos acenaram, sérios demais para crianças. Margarida pegou sua bolsa, verificou se tinha algum dinheiro. Tinha R$ 23 em moedas. Era tudo. Com isso, precisava comprar comida para 6 pessoas. Talvez desse para pão e leite. Talvez alguns ovos se tivesse sorte. Saiu pela porta da frente e desceu os degraus da varanda. A rua estava vazia naquela hora da manhã. Apenas alguns cachorros vadios vasculhavam o lixo espalhado pelo chão. Margarida começou a caminhar, tentando lembrar onde ficava a padaria mais próxima. Foi então que viu o homem. Ele estava parado do outro lado da rua, olhando para casa. Era um homem negro de uns 50 anos, bem vestido, com terno surrado, mas limpo. Tinha uma pasta de couro embaixo do braço. Quando percebeu que Margarida o havia visto, acenou e atravessou a rua. Bom dia, senhora. Meu nome é Antônio Silva, sou advogado. Ele estendeu a mão. Vi vocês entrando nesta casa ontem à noite. Preciso conversar com a senhora. O coração de Margarida despencou. Era isso, iam ser despejados de novo. Nem 24 horas haviam se passado e já estavam sendo descobertos. Mas o que o advogado disse em seguida mudaria tudo, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Por favor, Margarida implorou, a voz quebrando. Só precisamos de alguns dias. Eu prometo que a gente sai logo, só até eu encontrar outro lugar. Antônio ergueu a mão. Calma, não estou aqui para despejá-la, estou aqui para ajudá-la. Ele olhou ao redor. Podemos conversar em algum lugar mais reservado? O que tenho para dizer é importante. Margarida hesitou. Não conhecia aquele homem. Como saber se ele era quem dizia ser? Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade, uma gentileza. Ela decidiu arriscar. Pode falar aqui mesmo, as crianças estão lá dentro e não quero deixá-las sozinhas por muito tempo. Antônio acenou. Entendo, vou ser direto então. Seu Osvaldo da padaria me contou sobre sua situação, sobre o despejo, sobre as crianças. Eu trabalho com casos de justiça gratuita, ajudo pessoas que não têm condições de pagar advogado, e acho que posso ajudá-la. Margarida sentiu lágrimas nos olhos. Como? Primeiro, vamos contestar esse despejo. Você disse que a casa era sua, construída com seu próprio dinheiro. Então sua nora não pode simplesmente tomar posse. Alguém falsificou documentos. Isso é crime, e vamos provar. Mas e as crianças? Onde a gente fica enquanto isso? Antônio olhou para a casa abandonada atrás dela. Sobre essa casa aqui, posso investigar quem é o dono. Talvez ele esteja disposto a alugar, ou até deixar vocês ficarem em troca de cuidarem do lugar. Mas preciso de tempo, uns dias, talvez uma semana. E enquanto isso? Enquanto isso, vocês ficam aqui, discretamente, sem chamar atenção. E eu vejo o que consigo fazer. Ele abriu a pasta e tirou um cartão. Meu número. Qualquer problema, me liga. E daqui a 2 dias volto aqui para ver como vocês estão. Margarida pegou o cartão com mãos tremendo. Não conseguia acreditar. Ajuda, ajuda de verdade, vinda de um completo desconhecido que nada ganhava com aquilo. Senhor Antônio, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuide dessas crianças e mantenha a esperança. As coisas vão melhorar. Ele deu um último aceno e se afastou, desaparecendo na esquina. Margarida ficou ali parada, segurando o cartão, sentindo algo que não sentia há muito tempo.
Esperança. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez houvesse uma luz no fim daquele túnel escuro. Seguiu para a padaria, o coração mais leve. Seu Osvaldo a recebeu com um sorriso triste. Dona Margarida, soube do que aconteceu. Que situação terrível. Estou levando, seu Osvaldo, aos poucos. Ela colocou as moedas no balcão. Me dá 2 pães e 1 litro de leite, por favor. Favor. O padeiro embrulhou tudo, mas quando ela foi pegar, ele colocou mais coisas no pacote. Mais pães, alguns bolos, 1 dúzia de ovos. Seu Osvaldo, eu não posso pagar por isso tudo. E não vai pagar. É por minha conta. A senhora sempre foi boa para todo mundo neste bairro. Agora é hora de retribuir. Ele empurrou o pacote para ela. E volte amanhã. Vou guardar mais algumas coisas. Desta vez, Margarida não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou o velho padeiro por cima do balcão, agradecendo com a voz embargada. Depois, saiu correndo, antes que desabasse ali mesmo. Quando voltou para casa, as crianças estavam na janela, esperando ansiosas. Correram para a porta quando ela entrou, os olhos brilhando ao ver a comida. Tem pão, vó, tem ovos. Vamos ter café de verdade. Margarida cozinhou os ovos no fogão velho, usando uma panela que encontrara no armário. Não tinha óleo, então fez cozidos mesmo. Serviram os ovos com pão e leite, comendo sentados no chão da sala. Para as crianças, acostumadas a passar fome nos últimos dias, aquilo era um banquete. Vó, a gente pode ficar aqui? Marina perguntou. Nesta casa? Não sei, meu amor. A casa não é nossa. Mas enquanto pudermos, ficamos. E cuidamos dela direitinho, como se fosse nossa. Lucas tinha um olhar distante. Vó, eu ouvi passos ontem à noite, no andar de cima. Margarida sentiu um arrepio. Então ela não havia imaginado. Lucas também ouvira. Eu também ouvi, ela admitiu. Mas não acho que seja algo ruim. Acho que é só a casa. Casas velhas fazem barulhos estranhos. Mas e se for um fantasma? Gabriel perguntou, meio fascinado, meio apavorado. Se for um fantasma, é um fantasma bonzinho que está deixando a gente ficar aqui. Margarida tentou soar casual, mas por dentro estava tão assustada quanto eles. Passaram o dia organizando a casa. Limparam o que puderam com os poucos recursos que tinham. Abriram janelas para arejar. Varreram o chão. Lavaram alguns lençóis velhos que encontraram e estenderam no quintal para secar ao sol. Foi Marina quem descobriu a horta. Vó, vem ver, tem um quintal enorme aqui atrás. Todos correram para os fundos. O quintal era realmente enorme. Devia ter uns 1000 metros quadrados, tomado por mato alto e árvores crescidas de qualquer jeito. Mas no meio da bagunça havia algo que fez o coração de Margarida acelerar. Canteiros. Dezenas de canteiros de madeira apodrecida, claramente usados para plantar hortaliças no passado. É uma horta, Marina exclamou. Uma horta de verdade. Margarida olhou para aqueles canteiros abandonados e viu possibilidades. Se conseguisse sementes, adubo, ferramentas, poderia plantar. Poderia ter comida de graça crescendo ali mesmo. Tomates, alface, cebolinha, tudo o que precisassem. Podemos fazê-la funcionar de novo, vó? Lucas perguntou, também vendo as possibilidades. Podemos tentar, meu filho. Podemos. Exploraram mais o quintal. Encontraram um galpão de madeira nos fundos, cheio de ferramentas velhas e enferrujadas. Enxadas, pás, ancinhos, tudo precisava de limpeza e manutenção, mas era utilizável. E então fizeram um poço, coberto por tábuas podres. Mas quando Lucas removeu as tábuas e jogou uma pedra lá dentro, ouviram um som de água alguns segundos depois. Tem água, vó! Água de verdade! Margarida olhou para aquele poço como se fosse um tesouro. Com água e terra, poderiam cultivar, poderiam sobreviver. Não seria fácil, mas era possível. Era uma chance. O entusiasmo durou até a tarde, quando ouviram um carro parando na frente da casa. Todos congelaram. Margarida correu até a janela da frente e espiou por entre as cortinas rasgadas. Seu sangue gelou. Era Susana. Sua nora estava descendo de um carro novo, acompanhada por 2 policiais. E ela apontava diretamente para a casa abandonada, um sorriso venenoso no rosto, pronta para destruir a última esperança que tinham. Margarida respirou fundo. Não ia deixar as crianças verem seu medo. Vocês 5, subam para o quarto do 2º andar, agora, e fiquem lá em silêncio até eu chamar.
vai dar tudo certo. Mas vó, Lucas começou a protestar. Agora, Lucas, cuida deles. O menino entendeu que não havia espaço para discussão. Reuniu os irmãos e subiu correndo a escada. Margarida esperou até ouvir a porta do quarto fechar. Depois alisou o vestido velho, passou as mãos no cabelo e foi até a porta da frente. As batidas vieram antes mesmo que ela chegasse lá. Fortes, autoritárias. Ela abriu devagar. Susana estava ali, os braços cruzados, um sorriso venenoso no rosto. Ao lado dela, 2 policiais pareciam desconfortáveis com a situação. Dona Margarida, o policial mais velho começou, tirando o boné. Precisamos conversar sobre sua situação aqui. A senhora está ciente de que essa propriedade não lhe pertence? Estou, senhor, mas não temos para onde ir. Minha nora nos expulsou de casa ontem. Estamos só precisando de um lugar temporário até... Ela sequestrou minhas crianças. Susana interrompeu, a voz estridente. Eu sou a mãe legal delas. Ela não tem direito de ficar com eles. Sequestrei? Margarida sentiu raiva subindo pelo peito. Você nos expulsou. Jogou as crianças na rua junto comigo. Agora quer fingir que é mãe? Onde estão meus filhos? Susana deu um passo à frente. Eu tenho direito de vê-los. Sou a mãe. O policial mais jovem parecia cada vez mais desconfortável. Olha, senhora Susana, tecnicamente a avó também tem direito sobre as crianças. E se a senhora realmente as expulsou de casa? Isso é mentira. Ela inventou essa história. Eu jamais faria isso com meus próprios filhos. Então por que, quando saímos de casa ontem de manhã, você estava lá, supervisionando tudo? Por que você disse que não queria ver a cara delas nunca mais? Margarida rebateu, a voz tremendo de raiva. Susana piscou, sem resposta imediata. O policial mais velho a encarou. É verdade isso? Eu estava nervosa. Acabei de perder meu marido. Não estava pensando direito. Mas agora eu quero meus filhos de volta. Claro que quer, Margarida disse com amargura. Descobriu o seguro de vida, não é? Aquele dinheiro que meu filho Deixou. Você precisa das crianças para sacar. É por isso que voltou. O rosto de Susana ficou vermelho. Você não tem provas de nada. Não preciso de provas. Eu te conheço. Conheço desde que você entrou na vida do meu filho. Sempre foi interesseira. Sempre quis dinheiro fácil. O policial mais velho suspirou. Olha, isso aqui não é da nossa conta. Mas sobre a casa, a senhora precisa sair. É invasão de propriedade privada. Eu entendo, senhor, mas me dá só alguns dias para encontrar outro lugar. Por favor, eu tenho 5 netos pequenos. Cadê eles? Susana olhou ao redor. Onde você escondeu minhas crianças? Foi então que uma voz vinda da rua chamou a atenção de todos. Com licença, com licença! Todos se viraram. Era Antônio, o advogado, correndo pela calçada com outra pessoa ao lado. Um homem jovem, talvez 30 anos, de terno bem cortado e pasta de couro na mão. Desculpem a interrupção, Antônio ofegou chegando ao portão. Mas isso aqui vai mudar tudo. Ele olhou para o homem ao lado. Este é Carlos Almeida. Ele é o proprietário legal desta casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos olharam para o homem jovem, que observava a casa com uma expressão estranha. Havia nostalgia ali. Tristeza, como se estivesse revendo um lugar que amara muito tempo atrás. Senhor Almeida, o policial mais velho se aproximou. O senhor veio fazer o boletim de ocorrência pela invasão? Carlos balançou a cabeça devagar. Não, vim propor algo diferente. Ele olhou para Margarida. A senhora é Dona Margarida, certo? O advogado Antônio me contou sua história, sobre o despejo injusto, sobre as crianças. Margarida acenou, sem saber o que esperar. Esta casa pertenceu à minha avó, Helena Almeida. Ela morreu há 20 anos e o lugar está abandonado desde então. Meu pai herdou, mas nunca veio. Quando ele morreu, há 5 anos, eu herdei, mas também nunca vim. Até ontem, quando o doutor Antônio me ligou. Susana interrompeu impaciente. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Carlos a ignorou, mantendo os olhos em Margarida. Minha avó costumava dizer que casas precisam de famílias, que paredes vazias são paredes mortas. E eu gostaria de propor que a senhora e as crianças ficassem aqui, de graça, sem pagar aluguel. Margarida piscou, achando que havia entendido errado. Como assim? De graça? Exatamente isso. Vocês podem morar aqui. Só peço que cuidem da casa.
Conserte o que estiver quebrado, mantenham limpo, façam deste lugar um lar de novo. Em troca, terão onde morar, pelo tempo que precisarem. Isso é ridículo, Susana explodiu. Ela não pode simplesmente morar de graça. E eu sou a mãe das crianças. Se alguém vai morar aqui com eles, sou eu. Carlos finalmente olhou para ela. A senhora é a mãe que expulsou os próprios filhos de casa? A que roubou a propriedade da sogra usando documentos falsos? Porque sim, o doutor Antônio já está investigando isso. E vai dar cadeia. Susana empalideceu. Eu... Não roubei nada. A casa era do meu marido. Era da sua sogra, Antônio interrompeu. E nós vamos provar. Os documentos que você apresentou são falsos. Um juiz de verdade nunca assinou aquilo. Você pagou alguém para forjar os papéis. Vocês não têm provas. Temos. O cartório já confirmou que a assinatura é falsa. E tem mais. Descobrimos que você está tentando sacar o seguro de vida do seu marido. 200 mil reais que ele deixou para as crianças. Mas você precisa da guarda deles para ter acesso ao dinheiro, não é? O rosto de Susana estava vermelho agora, as veias saltadas no pescoço. Esse dinheiro é meu! Eu sou a viúva! O dinheiro é das crianças, Carlos disse com firmeza. Está no nome delas e vai continuar intocado até que cresçam, se eu puder ajudar nisso. Susana olhou ao redor desesperada, vendo que estava perdendo. Os policiais a observavam com desconfiança agora. Margarida tinha lágrimas nos olhos. E lá de cima, na janela do segundo andar, 5 rostinhos infantis observavam tudo, abraçados uns aos outros. Isso não vai ficar assim, Susana rosnou. Eu vou processar todos vocês. A senhora vai embora, o policial mais velho interrompeu. Agora, antes que eu aprenda por perturbação da ordem e pela falsificação de documentos também, já que parece que isso está comprovado. Susana fuzilou todos com os olhos, mas não tinha escolha. Deu meia volta e marchou até o carro, entrando com força e acelerando pela rua, os pneus cantando no asfalto. Quando o silêncio voltou, Margarida se deixou cair nos degraus da varanda, as pernas não a sustentando mais. Carlos se aproximou e sentou-se ao lado dela. Minha avó teria gostado da senhora, ele disse suavemente. Ela sempre quis ter netos enchendo esta casa. Nunca aconteceu. Meu pai foi embora e nunca voltou. Ela morreu sozinha, triste. Mas agora, ele olhou para as crianças na janela que começavam a sorrir timidamente. Agora a casa dela vai ter vida de novo. Eu não sei como agradecer, Margarida sussurrou. Não precisa. Só cuide bem daqui. E seja feliz. É o que minha avó teria querido. Antônio se juntou a eles. Vou preparar os papéis do comodato, um contrato oficial. E também vou continuar processando Susana pela fraude. Quando ganharmos, e vamos ganhar, a casa original volta para você, dona Margarida. E o seguro das crianças? Ela perguntou. Vai ficar bloqueado em uma conta até que o mais velho complete 18 anos. Ninguém toca nesse dinheiro até lá. É o futuro deles. Faculdade, uma vida melhor. As crianças desceram correndo as escadas e se jogaram nos braços de Margarida. Choraram juntos, abraçados, ali na varanda daquela casa velha que agora era deles. Pela primeira vez em dias, choravam de alegria. Mas naquela noite, depois que todos haviam ido embora e as crianças dormiam em camas de verdade pela primeira vez desde o despejo, Margarida subiu até o segundo andar. Entrou no quarto maior, aquele com a janela ampla, que dava para o jardim. E lá, no ar parado do quarto vazio, sussurrou. Obrigada, dona Helena. A gente vai cuidar bem da sua casa. Prometo. O vento bateu a cortina, mesmo sem vento lá fora. E Margarida jurou ter ouvido algo. Não eram palavras, mas uma sensação, um alívio, uma satisfação, como se alguém finalmente pudesse descansar em paz. Os dias que se seguiram foram os mais intensos que Margarida já havia vivido. Com a certeza de que poderiam ficar, ela e as crianças trabalharam como nunca para transformar aquela casa abandonada em um lar verdadeiro. Lucas assumiu o papel de homem da família, mesmo sendo magro e jovem demais para tanto peso. Ele consertou o fogão velho que chiava, trocou as lâmpadas queimadas, tentou arrumar as janelas quebradas com pedaços de madeira e pregos tortos que encontrou no galpão. Não ficava perfeito, mas ficava funcional. E para uma criança de 12 anos era impressionante. Marina revelou um talento natural para a organização.
Ela separou os quartos, decidiu quem dormiria onde, criou um cronograma de limpeza onde cada um tinha sua responsabilidade. O quarto maior ficou para Margarida, Marina dividiria um dos médios com Júlia, e os 3 meninos ficariam juntos no outro quarto grande. Para uma menina de 10 anos, tinha cabeça de adulta. Os gêmeos, Rafael e Gabriel, ficaram encarregados da horta. Todos os dias acordavam cedo para regar as plantas, arrancar o mato que insistia em crescer entre os canteiros, espantar os pássaros que bicavam as folhinhas novas. Levavam o trabalho tão a sério que brigavam quando um achava que o outro não estava fazendo direito. E Júlia, ainda se recuperando da febre que tiveram nos primeiros dias, assumiu a missão de decorar a casa. Pintava pedrinhas que encontrava no jardim com canetinhas velhas que Dona Benedita havia doado. Fazia desenhos em papéis velhos, espalhava suas obras de arte pelos cantos da sala. E de alguma forma estranha, aquelas decorações infantis traziam cor e vida para o ambiente cinzento. Margarida cuidava de tudo, cozinhava com o pouco que tinha, limpava, consertava roupas velhas para servirem nas crianças, administrava os R$ 1.200 da aposentadoria como se fossem 1.000 milhões. E à noite, quando todos dormiam, subia até o 2º andar e sentava-se na cadeira de balanço que encontrara no sótão. Foi em uma dessas noites que encontrou o diário. Estava guardado na gaveta da escrivaninha antiga que ninguém havia mexido ainda. Um caderno de capa de couro marrom com páginas amareladas pelo tempo. Na primeira página, uma caligrafia elegante dizia: Diário de Helena Almeida, 1985. Margarida hesitou. Seria certo ler? Era invasão de privacidade, mesmo que a dona estivesse morta há 20 anos? Mas a curiosidade venceu. Ela abriu na primeira página e começou a ler. Hoje, meu filho foi embora. Disse que não volta nunca mais. Disse coisas terríveis, que eu fui uma mãe ruim, que o sufoquei, que nunca o deixei ser feliz. Será que ele tem razão? Será que fui tão horrível assim? Eu só queria protegê-lo, só... Queria que ele ficasse perto, mas ele foi embora e me deixou sozinha nesta casa enorme. Não sei o que fazer com tanto espaço vazio. Não sei o que fazer com tanto silêncio. Margarida sentiu uma pontada no coração. Conhecia bem aquela dor. A dor de ser deixada para trás, de ver os filhos irem embora, de ficar sozinha. Continuou lendo. Página após página, Helena relatava sua solidão crescente. Como parou de cuidar da casa, como os dias foram se tornando indistinguíveis uns dos outros, como desejava ter netos para encher aquele lugar vazio com risadas e bagunça. Às vezes fico na janela do meu quarto, imaginando como seria ter crianças brincando no jardim, ouvir seus gritos alegres, ver roupas pequenas secando no varal. Mas é só imaginação. Meu filho nunca volta, nunca liga, e eu estou velha demais para mudar o que fiz de errado. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Margarida. Ela fechou o diário com cuidado e o colocou de volta na gaveta. Agora entendia por que a presença naquela casa não era hostil. Helena não queria assustar ninguém. Ela estava feliz, feliz por finalmente ter o que sempre desejou, uma família enchendo sua casa de vida. Obrigada por nos aceitar aqui, Dona Helena, Margarida sussurrou, para o quarto vazio. A gente vai cuidar bem da sua casa, prometo. O vento bateu as cortinas e Margarida sentiu algo. Não eram palavras exatamente, mas uma sensação, uma aprovação, um alívio. Como se Helena pudesse finalmente descansar, sabendo que sua casa não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, a doutora Patrícia apareceu com mais doações. Roupas que não serviam mais em seus filhos, alguns brinquedos, cadernos e lápis para a escola. Mas trouxe também uma notícia. Margarida, as crianças precisam ser matriculadas na escola. Já passou uma semana. E elas precisam estar com a vacinação em dia também. Posso ajudar com isso? Margarida acenou. Eu sei. Estava esperando ter certeza que a gente podia ficar aqui. Agora que temos, vou correr atrás de tudo. E tem outra coisa. A comunidade se organizou. Vão fazer um mutirão no sábado para ajudar vocês a arrumar a casa. Tem gente que vai trazer tinta, outros vão trazer móveis que não usam mais. Vai ser bonito.
Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas. Tanta gente boa! O mundo ainda tem jeito, Margarida. Só precisamos lembrar disso de vez em quando. O sábado chegou ensolarado e quente. Às 8 da manhã, começaram a chegar. Seu Osvaldo, o padeiro, com sacos de cimento e tinta. Dona Benedita com mudas de plantas para o jardim. O marceneiro do bairro com ferramentas para consertar as janelas. A costureira com retalhos de tecido para fazer cortinas novas. Mais de 20 pessoas trabalharam o dia inteiro. Pintaram paredes, consertaram o telhado, trocaram vidros quebrados, lixaram e envernizaram móveis velhos. As crianças ajudavam como podiam, carregando coisas, servindo água, rindo e brincando com outras crianças que vieram junto com os pais. Quando o sol se pôs, a casa tinha outra cara. As paredes estavam pintadas de um amarelo claro que trazia luz. As janelas tinham vidros novos e cortinas floridas. O jardim da frente estava limpo, com flores plantadas em canteiros organizados. A horta dos fundos tinha canteiros novos, prontos para receber mais sementes. Olha para isso, Margarida sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Olha o que fizeram! Seu Osvaldo colocou a mão em seu ombro. A gente só devolveu um pouco de tudo que a senhora sempre deu para o bairro, dona Margarida. A senhora sempre ajudou todo mundo. Agora é a nossa vez. Naquela noite, pela primeira vez, jantaram todos juntos na mesa grande da sala de jantar que o marceneiro havia consertado. Arroz, feijão, frango que Dona Benedita trouxe assado, salada com verduras frescas da feira. As crianças conversavam animadas, contando sobre o dia, sobre os amigos novos que fizeram. Margarida olhou ao redor da mesa, olhou para cada rostinho, cada sorriso. Lucas, que finalmente parecia ter voltado a ser criança. Marina, que já planejava como organizar o armário novo que haviam ganhado. Os gêmeos que disputavam quem tinha ajudado mais no mutirão. E Júlia, a pequena Júlia, que finalmente tinha cores nas bochechas e brilho nos olhos. Estavam em casa, finalmente estavam em casa. Mas lá em cima, no segundo andar, na janela do quarto que havia sido de Helena, uma sombra observava. Uma mulher de vestido azul, sorrindo. Ela havia esperado 20 anos por isso. 20 anos de solidão, de silêncio, de paredes vazias ecoando sua tristeza. Agora, finalmente, sua casa tinha vida, tinha risadas, tinha amor. E Helena podia descansar em paz, sabendo que o lugar que ela construíra com tanto carinho não morreria vazio e esquecido. Viveria, respiraria, seria um lar. Mas os desafios não haviam acabado, porque na segunda-feira seguinte, quando Margarida foi matricular as crianças na escola, descobriu algo que mudaria tudo novamente. E desta vez, nem a bondade dos vizinhos seria suficiente para resolver o problema que se aproximava. A escola municipal ficava a 6 quarteirões da casa. Margarida acordou as crianças cedo, preparou um café reforçado e arrumou todos com as melhores roupas que tinham. As roupas eram doadas, algumas remendadas, mas estavam limpas e cheirosas. Ela havia passado a noite anterior lavando e passando tudo. Lucas reclamou de ir para a escola, disse que precisava trabalhar, ajudar com dinheiro, que não tinha tempo para estudar. Você vai estudar, e não quero ouvir mais nada sobre isso. Margarida foi firme. Seu pai não terminou a escola, e olha no que deu. Você vai terminar, vai ser alguém na vida, não vai acabar igual a mim, sem estudo, passando necessidade. Mas vó, a senhora é incrível, a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. E teria sido mais forte ainda se tivesse estudado, meu filho. Agora anda, que estamos atrasados. A diretora da escola, Dona Sônia, uma mulher de uns 50 anos com óculos de grau grosso e cabelos grisalhos presos em coque, os recebeu na sala apertada que servia de diretoria. As paredes eram cobertas por cartazes motivacionais desbotados e fotos de turmas antigas. Dona Margarida, certo? Ela perguntou, apertando a mão da senhora. Dona Patrícia me ligou avisando que vocês viriam. Que situação difícil a que passaram. Estamos superando aos poucos. Agora preciso matricular as crianças. Já perderam muita aula. Dona Sônia pegou uma caneta e puxou algumas fichas. Vamos precisar de documentos. Certidão de nascimento de cada um, comprovante de residência, carteira de vacinação, histórico escolar da escola anterior. Margarida foi tirando da bolsa os documentos amarelados que conseguira salvar no dia do despejo. As certidões de nascimento estavam todas ali, um pouco amassadas, mas legíveis. Histórico escolar eu não tenho. Minha nora nunca me deu.
E eles estudavam em uma escola particular que ela escolheu, não sei nem o nome direito. Podemos pedir a transferência depois. E o comprovante de residência? Margarida hesitou. Também não tenho. A casa onde estamos morando não está no meu nome. É um comodato. O dono deixou a gente ficar de graça enquanto cuidamos do lugar. Entendo. Mas sem comprovante de residência fica complicado. A escola precisa saber que a criança mora na área de abrangência. Mas a gente mora. Pode ir lá ver. É na Rua das Acácias, aquela casa grande de 2 andares. Dona Sônia suspirou. Não estou duvidando, Dona Margarida, mas as regras são claras. Preciso de um documento oficial. Pode ser uma conta de luz, de água, qualquer coisa no seu nome naquele endereço. Não tem nada no meu nome. O dono da casa, Carlos Almeida, mora em outra cidade. Ele só deixou a gente ficar lá. Então precisa dele vir aqui e assinar uma declaração dizendo que vocês moram lá com a autorização dele. E essa declaração precisa ser reconhecida em cartório. Margarida sentiu o desânimo crescendo. Mais burocracia, mais papéis, mais complicações. E a carteira de vacinação, Dona Sônia continuou. Também não tenho. Minha nora cuidava disso, mas acho que está tudo atrasado. A diretora colocou a caneta na mesa e entrelaçou os dedos, olhando para Margarida com simpatia, mas também com firmeza. Olha, vou ser honesta com a senhora. Eu quero ajudar, de verdade, mas a matrícula não pode ser feita sem esses documentos. E mesmo que eu fizesse vista grossa, o que não posso, as crianças precisam estar com a vacinação em dia. É lei. Se aparecer alguma doença aqui e descobrirem que tem crianças sem vacina, eu perco meu emprego e a escola pode ser fechada. Mas o que eu faço? As crianças precisam estudar. Primeiro, leva todas no posto de saúde. Atualiza a carteira de vacinação. Depois, pede para esse senhor Carlos vir aqui ou fazer uma declaração reconhecida. Com esses 2 documentos, eu faço a matrícula provisória enquanto a gente corre atrás do resto. Margarida saiu da escola com as crianças, o coração pesado. Mais obstáculos, sempre mais obstáculos. Parecia que a cada problema resolvido, 2 novos apareciam. A gente não vai poder estudar, vó? Marina perguntou. Vai sim, meu amor. Só vai demorar mais uns dias. Vamos resolver tudo direitinho. Foram direto para o posto de saúde. A fila era enorme. Dezenas de pessoas esperando, algumas há horas. Margarida pegou a senha e sentou-se com as crianças nos bancos desconfortáveis, preparando-se para uma longa espera. Foram chamados apenas 3 horas depois. A enfermeira que os atendeu era jovem, talvez 20 e poucos anos, e parecia exausta do turno longo. Carteira de vacinação, ela pediu, a voz monótona. Não tenho. Precisamos fazer tudo de novo. A enfermeira suspirou. Todas as crianças, todas as 5. Meu Deus. Ela passou a mão no rosto cansada. Isso vai demorar. Vocês sabem se já tomaram alguma vacina? Algumas, com certeza, mas não sei quais. A enfermeira explicou que precisaria verificar no sistema se havia algum registro antigo. Precisou do nome completo de cada criança, data de nascimento, nome da mãe. Digitou tudo lentamente no computador velho que travava a cada 2 cliques. Achei, ela disse finalmente. Lucas tem até os 6 anos, depois nada mais. Marina igual. Os gêmeos só até os 4. E a pequena não tem nada registrado depois dos 2 anos. Então está tudo atrasado. Muito atrasado. Vamos precisar de várias doses, e algumas não podem ser aplicadas todas no mesmo dia. Vai ter que voltar. Passaram mais 2 horas ali. As crianças choraram com as picadas das agulhas. Júlia berrou tanto que outras crianças na sala de espera começaram a chorar junto. Mas finalmente terminaram. Voltam daqui a 30 dias para a próxima dose, a enfermeira disse entregando as carteirinhas novas. E não atrasem de novo, essas doenças são perigosas. Quando saíram do posto já era tarde. Margarida estava exausta. As crianças estavam irritadas, com os braços doloridos das vacinas. E ainda precisavam resolver a questão do comprovante de residência. Assim que chegaram em casa, Margarida ligou para Antônio, o advogado. Explicou a situação da escola. Sem problema, ele disse. Eu falo com o Carlos. Ele assina a declaração e eu levo reconhecida no cartório. Até amanhã à tarde está pronto. Obrigada, doutor Antônio. Não sei o que faríamos sem o senhor. A gente se ajuda, dona Margarida. É assim que funciona. Mas quando desligou, Margarida sentiu algo estranho.
uma preocupação que não conseguia explicar, como se algo ruim estivesse por vir, como se a calma das últimas semanas fosse apenas a calmaria antes da tempestade. Ela olhou pela janela. O jardim estava bonito agora, bem cuidado. A horta começava a brotar, folhinhas verdes apontando da terra escura. As crianças brincavam no quintal, correndo entre as árvores. Tudo parecia perfeito. Mas lá no fundo, Margarida sabia, nada é perfeito para sempre. E quando o telefone tocou naquela noite, trazendo uma notícia que faria seu mundo desabar novamente, ela entendeu que estava certa. A tempestade estava chegando. E desta vez seria pior do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Era Antônio na linha, mas sua voz estava diferente, tensa, preocupada. Dona Margarida, preciso conversar. Com a senhora, pessoalmente. Posso ir aí amanhã cedo? O que aconteceu, doutor? É sobre a Suzana? É melhor conversarmos pessoalmente. Amanhã, 8 horas, tá bom? Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais nada. Margarida ficou com o telefone na mão, o coração apertado. O que seria tão grave que não podia ser dito por telefone? Passou a noite em claro, imaginando cenários. Talvez Suzana tivesse encontrado uma brecha legal. Talvez pudesse tomar as crianças de volta. Talvez a casa tivesse algum problema que ela não sabia. As possibilidades se multiplicavam em sua mente, cada uma pior que a anterior. Antônio chegou pontualmente às 8, mas não estava sozinho. Trouxe uma mulher de uns 40 anos, vestida de forma simples mas profissional, com uma pasta embaixo do braço. Dona Margarida, esta é Sandra Oliveira, ela é assistente social da comarca. O sangue de Margarida gelou. Assistente social só aparecia quando havia problemas com crianças, quando alguém denunciava maus tratos ou quando queriam tirar as crianças de alguém. Bom dia, Sandra disse, estendendo a mão. Posso entrar? Preciso conversar com a senhora. Margarida abriu caminho, as mãos tremendo. As crianças estavam no quintal, brincando. Melhor assim. Não precisavam ouvir o que viesse a seguir. Sentaram-se na sala. Sandra tirou alguns papéis da pasta. Dona Margarida, recebi uma denúncia, anônima, mas muito detalhada. Alguém alegou que a senhora está criando 5 menores de idade em condições inadequadas, que a casa não tem estrutura, que as crianças não estão indo para a escola, que não tem acompanhamento médico. Mas isso é mentira! A casa está ótima agora, e eu estou tentando matricular eles na escola, só estou correndo atrás dos documentos. Eu sei, o doutor Antônio me explicou tudo, mas entenda, eu preciso fazer uma vistoria, é protocolo. Quando há uma denúncia envolvendo crianças, o conselho tutelar precisa investigar. Foi a Suzana, não foi? Margarida sentiu raiva subindo. Minha nora fez essa denúncia porque está perdendo o processo. Sandra não confirmou nem negou. Não posso revelar quem fez a denúncia, mas preciso ver as condições da casa, conversar com as crianças, verificar se elas estão sendo bem cuidadas. Estão. Pode ver tudo. Sandra passou a manhã inteira ali, vistoriou cada cômodo, anotando tudo em um caderninho. Verificou se havia comida na despensa, se os quartos tinham camas adequadas, se o banheiro funcionava. Conversou com cada criança separadamente, perguntando se estavam felizes, se tinham medo da avó, se faltava alguma coisa. As crianças, confusas mas honestas, contaram tudo. Como Suzana os expulsou de casa, como passaram frio e fome nos primeiros dias, como encontraram a casa abandonada, como os vizinhos ajudaram, como estavam felizes agora, mesmo que tudo ainda fosse difícil. Quando terminou, Sandra guardou o caderninho e olhou para Margarida com uma expressão que não revelava nada. Dona Margarida, vou ser direta. A casa está em condições aceitáveis, as crianças estão bem alimentadas, limpas e claramente amam a senhora. Não vejo sinais de maus tratos ou negligência. Margarida suspirou, aliviada. Mas, Sandra continuou, e aquele mas fez o coração de Margarida apertar. Há alguns problemas. A senhora tem 68 anos. Está criando 5 crianças sozinha, com uma aposentadoria mínima. As crianças não estão matriculadas na escola ainda. E, tecnicamente, a senhora não tem a guarda legal delas. A mãe biológica, apesar de tudo, ainda tem direitos. Então, o que vai acontecer? Vão tirar elas de mim? Sandra respirou fundo. Não necessariamente, mas vou ter que fazer um relatório para o juiz.
e o juiz vai decidir o que é melhor para as crianças. Pode ser que dê a guarda definitiva para a senhora, ou pode colocar condições, como acompanhamento regular do conselho tutelar. Ou, no pior cenário, pode determinar que vão para um abrigo até que a situação se resolva. Não! Margarida levantou-se. Não vão colocar minhas crianças em abrigo. Eu prefiro morrer. Calma, dona Margarida, Antônio interveio. Não vai chegar a isso. Vamos provar que você é a melhor opção. Já tenho testemunhas, documentos, tudo o que precisa. Vamos ganhar essa guarda. Mas e até lá, enquanto o juiz não decide? Sandra guardou os papéis na pasta. Até lá, as crianças ficam com a senhora, mas eu vou voltar aqui toda semana para verificar as condições. E a senhora precisa matricular elas na escola. Se na próxima visita elas não estiverem estudando, vou ser obrigada a mudar meu parecer. Depois que Sandra e Antônio foram embora, Margarida chamou as crianças. Reuniu todos na sala e contou a verdade. Que havia uma batalha legal acontecendo. Que Susana estava tentando criar problemas. Que precisavam se comportar bem, estudar, mostrar que estavam felizes ali. Vão nos tirar da senhora, vó? Júlia perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Não vão, meu amor. Eu não deixo. Vocês são meus netos e ficam comigo. Mas naquela noite, depois que todos dormiram, Margarida subiu até o segundo andar e se permitiu desmoronar. Chorou como não chorava desde a morte do filho. Chorou de raiva, de medo, de impotência. Porque por mais que lutasse, por mais que fizesse, sempre havia algo tentando destruir o pouco que conseguia construir. Me ajuda, ela sussurrou no escuro, falando com Helena, com Deus, com quem quer que estivesse ouvindo. Eu não sei mais o que fazer, não sei como proteger eles. Me ajuda, por favor. O vento bateu as cortinas, e pela primeira vez Margarida ouviu uma voz. Não era bem uma voz, era mais uma presença em sua mente. Palavras que não foram ditas, mas foram entendidas. Você é mais forte do que pensa, e não está sozinha. Margarida olhou ao redor, o quarto estava vazio. Mas algo havia mudado no ar, uma energia diferente. E pela primeira vez em dias, ela se sentiu menos sozinha, menos desamparada, como se forças que ela não entendia estivessem do seu lado. Nos dias seguintes, correu atrás de tudo. Carlos veio pessoalmente e assinou a declaração de residência. Antônio levou ao cartório e reconheceu firma. As crianças foram finalmente matriculadas na escola. A morada que chorava. Escola, começando as aulas na segunda-feira. O primeiro dia de aula foi emocionante. Margarida acordou todo cedo, preparou o café reforçado, verificou se as mochilas estavam arrumadas. As crianças estavam nervosas, especialmente Lucas, que não ia para a escola há meses. E se ninguém gostar de mim? Marina perguntou, apertando a alça da mochila. Vão gostar. Você é uma menina doce e inteligente. Só seja você mesma. Acompanhou todos até o portão da escola. Viu quando entraram, Lucas protegendo os irmãos menores, Marina de mãos dadas com Júlia. E quando o portão fechou, permitiu-se sentir orgulho. Estavam estudando. Tinham uniforme, material escolar, lanche na mochila. Não era perfeito, mas era digno. Voltou para casa e mergulhou no trabalho da horta. As primeiras mudas estavam crescendo bem, tomates começavam a formar cachos, alface estava quase no ponto de colher. Cebolinha verdejava nos canteiros. Em algumas semanas, teriam verduras frescas todos os dias. À tarde, quando foi buscar as crianças, todos vieram correndo, animados. Vó, fiz 2 amigos novos. A professora disse que eu desenho muito bem. Tem merenda na escola, vó, comida de graça. Margarida sorriu, o coração aquecido. Talvez as coisas estivessem melhorando de verdade. Mas na quinta-feira, quando Sandra voltou para a visita semanal, trouxe uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. Dona Margarida, Susana entrou com um pedido de guarda. Ela alega que se recuperou do luto, que tem condições financeiras melhores que a senhora e que quer as crianças de volta. Mas ela não pode, ela nos expulsou, ela nem ligou para saber se eles estavam vivos. Eu sei, mas legalmente, como mãe biológica, ela tem direitos. O juiz vai analisar o caso, vai ouvir as 2 partes e vai decidir. Quando? A audiência é semana que vem, terça-feira, 10 da manhã. Margarida sentou-se às pernas bambas. 1 semana. Em 1 semana, um juiz decidiria o futuro de 5 vidas.
Decidiria se ficariam com a avó que os amava, mas era pobre, ou com a mãe que os abandonara, mas tinha dinheiro. E as crianças? Vão ter que falar? O juiz pode querer ouvir elas sim, especialmente Lucas, que tem 12 anos. A opinião dele conta muito. Naquela noite, Margarida reuniu as crianças novamente. Explicou que teriam que ir ao fórum, que talvez precisassem falar com o juiz, que era importante dizerem a verdade, o que sentiam de verdade. Eu quero ficar com a senhora, avó, Lucas disse a voz firme. A gente todos quer. Nossa mãe, ela não é mais nossa mãe, não depois do que fez. Os outros acenaram, até Júlia, que mal entendia o que estava acontecendo, mas sabia que não queria deixar a avó. A semana passou em uma mistura de nervosismo e tentativa de manter a rotina normal. As crianças iam para a escola. Margarida cuidava da casa e da horta. Dona Benedita e outros vizinhos apareciam com palavras de apoio. Antônio preparava o processo, reunindo testemunhas, organizando documentos. Na terça-feira, acordaram cedo. Margarida vestiu seu melhor vestido, velho mas bem cuidado. Arrumou as crianças com as melhores roupas que tinham. Antônio passou para buscá-los em um carro emprestado. O fórum era um prédio grande e intimidador. Corredores longos, paredes brancas, pessoas sérias andando de um lado para o outro com pastas cheias de papéis. As crianças se apertaram contra Margarida, assustadas. Vai dar tudo certo, ela sussurrou, mais para si mesma que para eles. Esperaram em um banco do lado de fora da sala de audiência. E então Susana apareceu. Ela estava irreconhecível. Cabelo arrumado em um salão caro, maquiagem perfeita, vestido elegante, sapatos de salto alto. Parecia uma executiva bem-sucedida, não a mulher que os expulsara de casa semanas atrás. "Meus bebês!" ela exclamou quando viu as crianças, abrindo os braços. "Como senti saudades!" As crianças se encolheram atrás de Margarida. Nenhuma correu para ela, nenhuma retribuiu o abraço falso. O rosto de Susana endureceu por um segundo, mas ela rapidamente voltou a sorrir. "Estão com vergonha, é compreensível, mas logo vamos estar juntos de novo, uma família de verdade." "Vocês nunca foram família", Margarida disse baixinho. "Família não abandona, família não expulsa crianças para a rua." "Isso foi um mal-entendido. Eu estava em choque com a morte do meu marido, não estava pensando direito, mas agora estou bem, estou pronta para ser mãe de novo." "A senhora que entre", um oficial de justiça chamou, abrindo a porta da sala. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos no nariz, expressão cansada de quem já vira de tudo. Ouviu primeiro Susana, que chorou, disse que amava os filhos, que queria uma segunda chance, que tinha um bom emprego agora e poderia dar tudo o que eles precisavam. Depois ouviu Margarida, que contou a verdade. Sobre o despejo, sobre as noites na rua, sobre a casa abandonada, sobre a luta para sobreviver, mas também sobre o amor, sobre a família que haviam construído juntos. E, finalmente, ouviu as crianças. Lucas foi chamado primeiro. Entrou na sala com a cabeça erguida, tentando parecer mais velho do que era. "Lucas, você quer morar com sua mãe ou com sua avó?" O juiz perguntou, direto ao ponto. "Com minha avó, senhor." "Por quê?" "Porque ela nos ama. Ela não tem dinheiro, mas ela se sacrifica por nós todos os dias. Minha mãe, ela nos expulsou, senhor, jogou a gente na rua. Minha irmã mais nova ficou doente, com febre alta, e minha mãe nem ligou para saber se ela estava viva. Minha avó é quem cuidou. Minha avó é quem chorou com a gente. Minha avó é nossa família de verdade." O juiz anotou tudo, a expressão impenetrável. Chamou Marina, que disse a mesma coisa. Depois os gêmeos, que mesmo sendo pequenos, deixaram claro que queriam ficar com a avó. Até Júlia, aos 5 anos, quando perguntada, apontou para Margarida e disse: "Quero ficar com a vovó." Quando todos saíram, o juiz ficou em silêncio por longos minutos, folheando os papéis, analisando os depoimentos. Finalmente, tirou os óculos e olhou para Margarida. As duas mulheres. "Esta é uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar", ele começou. E Margarida soube, pelo tom de voz, que o que viria a seguir mudaria tudo. Para melhor ou para pior, ela logo descobriria. O juiz colocou os óculos de volta e entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Senhora Susana, a senhora expulsou essas crianças de casa. Isso está comprovado por testemunhas.
A senhora também está sendo investigada por falsificação de documentos para se apossar da casa de sua sogra, e isso demonstra caráter duvidoso. Susana abriu a boca para protestar, mas o juiz ergueu a mão. No entanto, ele continuou, a senhora é a mãe biológica, e pela lei, mães têm direitos, mesmo quando cometem erros. E a senhora alega que estava em choque emocional pelo luto, o que é compreensível. O coração de Margarida afundou. Ele ia dar as crianças para Susana, depois de tudo, ia arrancá-las dela. Por outro lado, o juiz olhou para Margarida. A senhora tem 68 anos, dona Margarida. Está criando 5 crianças com uma aposentadoria mínima. As condições financeiras são precárias. Em circunstâncias normais, isso seria motivo de preocupação. Margarida sentiu lágrimas nos olhos. Era o fim. Mas, e o juiz fez uma pausa longa, essas crianças deixaram muito claro onde querem estar. E eu não sou um juiz que ignora a vontade das crianças, especialmente quando essa vontade é unânime e bem fundamentada. Essas crianças não foram manipuladas. Elas têm motivos reais e válidos para querer ficar com a avó. Susana se levantou. Mas, senhor, eu sou a mãe, eu tenho direitos. E eu estou considerando esses direitos. Por isso, minha decisão é a seguinte. A guarda provisória das 5 crianças fica com Dona Margarida. A senhora Susana terá direito a visitas supervisionadas, uma vez por mês, se as crianças concordarem. E digo se, porque não vou forçar essas crianças a verem alguém que as traumatizou. Isso é injusto. A senhora tornar isso definitivo depende de alguns fatores. Primeiro, Dona Margarida, a senhora precisa comprovar que consegue sustentar essas crianças adequadamente. O Conselho Tutelar fará visitas mensais pelos próximos 6 meses. Se as condições continuarem adequadas, a guarda se torna definitiva. Vão continuar, senhor, Margarida disse, a voz embargada. Eu prometo. Segundo, senhora Susana, se a senhora realmente quer essas crianças de volta, vai ter que provar que mudou. Vai ter que se submeter a acompanhamento psicológico, vai ter que demonstrar com ações e não apenas palavras que é uma mãe adequada. E mesmo assim, dado o trauma que causou, vai ser um processo longo. Quanto tempo? Susana perguntou, derrotada. No mínimo 1 ano, talvez mais, depende de você. O juiz bateu o martelo. Decisão tomada. Guarda provisória para Dona Margarida. Próxima audiência em 6 meses para revisão. Podem ir. Do lado de fora da sala, as crianças abraçaram Margarida chorando de alívio. Lucas segurou forte na avó, o corpo todo tremendo. A gente fica com a senhora, avó. A gente fica. Ficam sim. Meu filho, ficam sim. Susana passou por ele sem dizer nada, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Entrou em um táxi e desapareceu, deixando para trás os filhos que nunca realmente quis. Antônio apertou o ombro de Margarida. Parabéns, você conseguiu. Mas agora vem a parte difícil, provar que pode manter essas crianças bem cuidadas. 6 meses sob supervisão é tempo suficiente para qualquer deslize custar caro. Eu sei, mas a gente consegue. Juntos, a gente consegue. Voltaram para casa de ônibus, apertados, mas felizes. Quando chegaram, encontraram Dona Benedita e outros vizinhos esperando no portão, ansiosos por notícias. Ganhamos! Margarida gritou ainda de longe. As crianças ficam comigo! Houve festa naquela noite. Os vizinhos trouxeram comida, refrigerante, até um bolo que seu Osvaldo fez na padaria. Comeram o quintal, sob as estrelas, as crianças correndo e brincando como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. E talvez tivesse mesmo. Pela primeira vez desde a morte do pai, elas tinham estabilidade, tinham certeza, tinham um lar. Mas Margarida sabia que não podia relaxar. 6 meses de supervisão significava 6 meses sem erros. As crianças precisavam ir bem na escola, a casa precisava estar sempre limpa, a comida precisava ser farta e nutritiva. O Conselho Tutelar não podia encontrar nenhum motivo, nenhum, para mudar aquela decisão. Nos meses seguintes, trabalharam como nunca. A horta começou a produzir de verdade e Margarida vendia o excedente na feira do bairro, conseguindo alguns trocados extras. Lucas arrumou um trabalho de meio período entregando jornal de manhã cedo, antes da escola. O dinheiro era pouco, mas ajudava.
Marina se tornou a melhor aluna da turma, trazia para casa provas com notas perfeitas, redações elogiadas pela professora. Os gêmeos, apesar de bagunceiros, também iam bem. E Júlia, a pequena Júlia, florescia na educação infantil, fazendo amigos e aprendendo a ler. Sandra, a assistente social, vinha toda semana conforme prometido. Verificava tudo, conversava com as crianças, anotava em seu caderninho. E toda semana sua expressão ficava um pouco mais suave, um pouco mais satisfeita. Vocês estão indo bem, ela disse em uma das visitas. Muito bem, na verdade. Raramente vejo uma família tão unida e funcional. A gente faz o melhor que pode, Margarida respondeu, orgulhosa. Mas nem tudo eram flores. O dinheiro continuava curto. Houve semanas em que comeram apenas arroz, feijão e verduras da horta. Houve noites em que Margarida ficou acordada, calculando contas, tentando fazer R$ 1.200 virarem 2.000. E havia momentos em que o cansaço batia forte. Margarida tinha quase 70 anos. Criar 5 crianças naquela idade era exaustivo. Às vezes acordava com dores nas costas, às vezes mal conseguia levantar da cama, mas nunca desistiu, porque aquelas crianças dependiam dela, e ela não ia decepcioná-las. Os 6 meses passaram em um blur de rotina, trabalho e amor. Quando chegou o dia da audiência de revisão, Margarida estava nervosa, mas confiante. Tinha feito tudo certo. As crianças estavam bem, a casa estava impecável. Não havia motivo para o juiz mudar a decisão. Entraram no fórum com a cabeça erguida. Sandra estava lá, com seu relatório. O juiz leu atentamente, fazendo perguntas ocasionais. As crianças estão todas matriculadas e frequentando a escola regularmente? Sim, senhor, com ótimas notas inclusive. A casa está em condições adequadas? Mais do que adequadas. Está limpa, organizada e as crianças têm tudo o que precisam. E a situação financeira? Ainda apertada, mas gerenciável. Dona Margarida conseguiu uma renda extra com a horta e o filho mais velho está ajudando com um trabalho de meio período. O juiz fechou o relatório e olhou para Margarida. Dona Margarida, a senhora fez um trabalho excepcional. Raramente vejo tanta dedicação e amor. Por isso, decido tornar a guarda definitiva. As crianças ficam oficialmente com a senhora. Não haverá mais supervisão semanal, apenas acompanhamento anual de rotina. Margarida não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na frente do juiz, na frente de todos. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. E a Susana, ela perguntou quando conseguiu falar novamente. Desistiu do processo, nem apareceu hoje. Aparentemente se mudou para outro estado. Assinou um documento abrindo mão dos direitos sobre as crianças. Elas são suas, Dona Margarida, completamente suas. Aquela noite foi a mais feliz desde que tudo começara. Voltaram para casa e Margarida subiu até o 2º andar. Entrou no quarto que havia sido de Helena e sussurrou. Conseguimos, Dona Helena. As crianças ficam. Sua casa tem família para sempre agora. E pela última vez sentiu a presença. Mas desta vez era diferente. Não era mais tristeza ou solidão. Era paz completa, satisfação. Como se Helena finalmente pudesse partir, sabendo que sua casa estava em boas mãos. O vento não bateu as cortinas daquela noite. O ar ficou parado, silencioso. E Margarida soube que Helena havia partido. Finalmente descansara. Sua missão estava cumprida. 5 anos se passaram. Lucas agora tinha 17 anos, alto e forte, trabalhando meio período em uma oficina enquanto terminava o ensino médio. Sonhava em fazer faculdade de engenharia e Margarida estava determinada a tornar esse sonho possível. Marina, aos 15, era a menina mais inteligente da escola. Ganhara uma bolsa de estudos em um colégio particular e estava entre as melhores alunas. Queria ser médica. Os gêmeos, Rafael e Gabriel, com 12 anos, continuavam inseparáveis. Um jogava futebol, o outro preferia desenhar, mas ambos eram unidos e cuidavam um do outro como ninguém. E Júlia, a pequena Júlia, que chegara à casa abandonada com apenas 5 anos, agora tinha 10 e era a alegria da família. Cantava o tempo todo, pintava, desenhava, enchia a casa de cores e vida. A casa não era mais abandonada.
As paredes estavam pintadas de cores alegres. O jardim florescia o ano inteiro. A horta produzia tanto que Margarida vendia na feira e conseguia uma renda extra considerável. O telhado estava consertado, as janelas tinham vidros novos, até a cerca foi reformada. Dona Benedita continuava vindo todas as semanas, trazendo alguma coisa, conversando por horas. Seu Osvaldo sempre guardava pão extra para eles. Antônio virara praticamente parte da família, aparecendo para jantares dominicais. E Margarida, agora com 73 anos, tinha cabelos completamente brancos e mais rugas no rosto. Mas tinha algo que não tinha antes: paz, felicidade, propósito. Em uma tarde de domingo, estava no jardim cuidando das rosas quando Carlos Almeida apareceu. Fazia meses que não o viam. Dona Margarida, que saudade! Senhor Carlos, entre, vou fazer um café. Sentaram-se na varanda, tomando café e comendo o bolo que Marina havia feito. Carlos olhou ao redor admirado. Esta casa está irreconhecível, está linda. Minha avó ficaria tão orgulhosa. Ela está, tenho certeza. Onde quer que esteja, ela está orgulhosa. Carlos bebeu um gole de café antes de falar. Na verdade, vim aqui por um motivo específico. Trouxe alguns papéis que preciso que a senhora assine. Margarida ficou tensa. Papéis nunca eram boa coisa. Carlos percebeu e sorriu. Calma, são papéis bons. É a escritura da casa. Estou transferindo para o seu nome. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Margarida piscou, achando que havia entendido errado. Como assim? Para o meu nome? Exatamente isso. Esta casa é sua, de graça, um presente, pela forma como cuidou dela, pela forma como trouxe vida de volta para esses muros. Mas eu não posso aceitar. Uma casa dessas deve valer uma fortuna. Vale, mas não tem preço que pague o que a senhora fez. Transformou o legado da minha avó em algo bonito. E mais do que isso, deu um lar para 5 crianças que precisavam. Não há dinheiro que pague isso. Margarida chorou, de novo. Parecia que não conseguia parar de chorar nos últimos anos. Mas eram lágrimas boas agora, lágrimas de gratidão. Assinou os papéis com mãos tremendo. E quando Carlos foi embora, depois de abraços e mais lágrimas, ela ficou ali na varanda, segurando a escritura. Tinha uma casa de verdade, no seu nome. Nunca mais ninguém poderia tirar isso dela. Nunca mais estariam na rua, nunca mais passariam por aquilo. As crianças chegaram da escola e ela reuniu todos na sala. Mostrou a escritura e explicou o que significava. "A casa é nossa, vó", Lucas perguntou incrédulo. "De verdade nossa?" "De verdade, para sempre." Houve gritos, abraços, lágrimas de alegria. As crianças correram pela casa, tocando as paredes como se fosse a primeira vez, gritando: "Nossa casa! É nossa casa!" Naquela noite, Margarida não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando para as estrelas, pensando em tudo o que haviam passado. O despejo, as noites na rua, a casa abandonada, os fantasmas, reais ou imaginários, as lutas, as vitórias, as derrotas e, finalmente, a paz. Tinha sido uma jornada longa e dolorosa, mas valeram a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de desespero, tudo levara até ali. Até aquela noite, naquela casa, com 5 netos dormindo seguros e felizes em seus quartos. E quando finalmente foi dormir, pela primeira vez em anos, não sonhou com o filho morto ou com os dias terríveis do despejo. Sonhou com futuro, com Lucas na faculdade, com Marina de jaleco branco, com os gêmeos crescidos e felizes, com Júlia cantando em algum palco. Sonhou com esperança e acordou sorrindo, pronta para mais um dia naquela casa que havia sido abandonada, mas agora estava mais viva do que nunca. Se você gostou dessa história de superação, força e esperança, não esqueça de seguir o canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com alguém que precisa acreditar que dias melhores sempre podem vir. Até a próxima história!